Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor, uma alegria chegar até você mais uma vez, trazendo aqui mais um comentário nesse podcast tão abençoado, que é o podcast do EBD, em síntese, uma criação e direção do DENEC, e que nós estamos aqui, a equipe de Ceará Mirim, para trazer até você o comentário da lição de número 9. Nesse trimestre que estamos estudando aí os Salmos, agora chegamos a um salmo muitíssimo conhecido, Salmo 91, com o tema Habitando no Esconderijo do Altíssimo. É um salmo muito querido, muito citado, muito até exposto em Bíblias abertas por aí, não é? E que certamente temos muito o que refletir neste salmo e trazer para a nossa vida. Aqui comigo, o pastor Abdênigo Xavier, o supervisor do campo aqui de Ceará Mirim. Com alegria nos reunimos aqui. Seja muito bem-vindo, pastor Abdênigo, e as suas considerações iniciais sobre este salmo. Pode ser o pastor Kleber, pode ser os nossos queridos internautas, nossos professores da classe de jovens. Graças a Deus por essa oportunidade de podermos retornar ao podcast da nossa EBD. E hoje, como bem falou o pastor Kleber, falar de um salmo que é muito lido, não sei se muito conhecido, há uma diferença entre ler muito e conhecer, né? Porque quem conhece realmente faz o uso correto do salmo, a interpretação correta e vive de acordo com o salmo. Eu tenho minhas profundas dúvidas se é muito conhecido, se é muito lido, né, pastor Cléber? E aí vamos com esse tema bastante interessante, que é habitando no esconderijo do Altíssimo. Muito bem, pastor Kleber, vamos aí à introdução deste salmo, né? Isso. Salmo muito importante e a temática nada tem a ver com amuletos, tem tudo a ver com confiança, né? É verdade. Confiança e relacionamento, né? O salmista aqui vai falar sobre a segurança que há naquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, né? É muito importante a gente já começar pensando sobre essas menções, essas referências a Deus que o salmista faz, para que ele tenha realmente essa segurança do refúgio em Deus, a fortaleza em Deus, né? Ele está falando aí de Deus como Altíssimo, que lá no hebraico é o Elion, né? Demonstra um ser exaltado, supremo, enfatiza aí a soberania, a supremacia, a transcendência de Deus, ou seja, está dizendo que Deus é acima de tudo, acima de qualquer situação na vida humana, acima de qualquer problema, acima de qualquer dificuldade, uma posição superior em relação à criação como supremo governante e soberano absoluto. Ele também vai se referir a Deus como o onipotente, não é? Que é o termo El Shaddai no Salmo aqui, que fala de um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é onipotente, ou seja, capaz de realizar tudo o que deseja e que não existe nenhum poder que seja maior do que o seu ou que possa resistir à sua atuação. Então, é desse Deus que o salmista está falando, um ser supremo acima de tudo e um ser todo-poderoso que não tem nenhum poder que lhe possa resistir. E aí ele diz que aquele que habita, que descansa na sombra e no refúgio desse Deus, tem realmente uma segurança, né? Está numa proteção extraordinária. De fato, quando nós entendemos quem Deus é, de quem é que o salmista está falando aqui, e somente conhecendo a Deus é que nós podemos ter essa confiança nele, e quem o conhece realmente, de fato, pode entender que ele é fonte de proteção, de segurança, de fortaleza. O salmista está aqui afirmando
com base no conhecimento que ele tem num Deus todo-poderoso. Quem conhece realmente esse Deus, pastor, pode ficar muito seguro, porque não estamos falando de um Deus pequeno ou de um Deus qualquer, estamos falando do El Shaddai, do El Elyon, do Deus todo-poderoso, e é exatamente essa a referência que nós temos da confiança do salmista e que deve ser a nossa confiança também, não é? Perfeitamente. Eu achei, por demais, interessante a forma introdutória do Salmo, que é um salmo, como já bem falado, que fala de confiança e fala de relacionamento. Até porque uma coisa precede a outra. Não existirá confiança aonde não houver relacionamento. A confiança é sempre o resultado do relacionamento. Como a desconfiança, muitas vezes, é gerada por não conhecer, as pessoas já desconfiam, e quando conhece, descobre que a pessoa não é aquilo que se esperava. Mas, no caso aqui, o salmista começa justamente dando uma demonstração de alguém que tinha um profundo relacionamento com Deus, com o Senhor, e ele começa já falando os resultados desse relacionamento, quando ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, não é um relacionamento de final de semana, é um relacionamento contínuo, duradouro, porque ele não está falando daquele que visita, mas aquele que habita, que se relaciona, que conhece com profundidade, né? Então, quando a gente faz essa análise, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, ninguém seria introduzido nesse esconderijo, nessa fortaleza, sem que antes não se relacionasse, sem que antes não conhecesse. E os resultados disto justamente proteção, é descanso, né? Porque ele começa dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É uma outra característica, é muito rica, é muito rico esse salmo, nessas linguagens que ele utiliza, mas todas elas apontam justamente para um nível de relacionamento profundo que o salmista tinha e tem com o Senhor. O que aconteceu com o salmista acontece com todos aqueles que se relacionam com o Senhor de uma forma mais profunda, não de uma forma superficial. Todo relacionamento com maior profundidade em Deus redundará justamente nesse nível de confiança. Você vai conhecendo o Senhor, você vai sabendo o que Ele é, você vai sabendo o que Ele pode, você vai sabendo o que Ele faz. É por isso que logo em seguida, quando nós prosseguimos um pouco, a gente vai ver quando o salmista começa a pormenorizar os tipos de livramentos que esse relacionamento com Deus produz. A gente entende também que não é um relacionamento baseado a priori naquilo que Deus pode fazer de imediato. É um relacionamento com interesses secundários, mas um relacionamento de alguém que ama, de alguém que quer estar perto, e que, na realidade, traz esse nível de confiança profunda em Deus. É tanto que ele desmistifica muito daquilo que as pessoas que se relacionam com Deus superficialmente demonstram no seu dia a dia, porque ele mostra que essa confiança não está em amuletos, não está em coisas, essa confiança está no próprio Deus, pelo nível de relacionamento que ele tem com ele, e esse nível de relacionamento desenvolveu nele essa confiança de que Deus é suficiente para suprir e resolver todas as verdadeiras necessidades. É importante destacar, como o senhor já lembrou, pastor Abdênego, que o verbo que o salmista utiliza aí é o verbo habitar, né? Aquele que habita. É um verbo que vai além da ideia de estar em um lugar, mas tem a ideia de estabelecer-se, de permanecer. Então, ele fala aí de uma comunhão íntima, de alguém que está constantemente na presença de Deus e que, portanto, desfruta desse relacionamento, deposita a sua segurança em Deus de uma forma permanente. Essa escolha de habitar em Deus, né, é uma escolha de fé, de colocar a sua confiança, o seu refúgio, a sua segurança nesse relacionamento com Deus,
e, obviamente, envolve a disposição de submeter-se à direção de Deus, à sua vontade, aos seus princípios, não é? Que é algo que é próprio para quem está habitando na casa de alguém ou no lugar de alguém, você tem que submeter às regras dessa pessoa aí. E muito interessante também que o salmista, do verso 1 para o verso 2, ele sai da segunda pessoa, ele está falando, aquele que habita, aquela pessoa, outra pessoa parece ser, mas no verso 2 ele diz, eu direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, ou seja, aquilo que ele estava colocando como sendo uma teoria, vamos dizer, de que é possível confiar em Deus, agora ele traz para a sua vida e diz, eu coloco a minha confiança em Deus, estabeleço a minha confiança no Senhor, o que é realmente algo que nós precisamos fazer. É interessante que os salmos, né, eles são como janelas da alma humana, que a gente vai encontrar outros salmos que o salmista está naquela situação, meu Deus, onde estás e tal, mas aqui ele mostra a sua confiança em Deus, o que nos mostra que vão ter dias que a gente está realmente com uma aflição maior, mas nós temos que, nesses dias, lembrar do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é o Deus Altíssimo e Onipotente, e colocar nele a nossa confiança. Não é apenas alguém que confia, mas eu preciso confiar em Deus, ou seja, o Salmo precisa, de fato, se tornar uma declaração pessoal para que eu possa desfrutar desse refúgio, não é, pastor? Eu vejo o salmista aqui como um pregador que está falando do que Deus é para o povo, que é esse o papel do pregador, mas, ao mesmo tempo, ele é aquele pregador que vive a sua mensagem. Ao mesmo tempo que ele diz o que Deus pode ser para a vida daqueles que ele ouve, agora ele vai testemunhar daquilo que Deus já é para ele. Porque aquilo que Deus é ou poderá ser para as pessoas depende daquilo que as pessoas conceberem, aceitarem, viverem. Mas o que Deus é para mim depende do meu relacionamento com ele. Então, é lindo porque ele tem essa visão pela experiência que ele já teve, pelo conhecimento que ele já tem. Então, ele proclama o que Deus é para as pessoas. Mas é glorioso quando ele pode testemunhar aquilo que Deus já é para ele, não é daquilo que Deus poderá ser. Por isso que no versículo 2 ele traz para a primeira pessoa e diz justamente, eu direi do Senhor. Ele se propõe, ele é o meu Deus. O que ele vai dizer não é uma coisa que vai ser, é uma coisa que já é, não é? E é muito glorioso quando a gente pode fazer isso. O que ele vai dizer está no futuro, eu direi. Mas aquele de quem ele vai dizer já é parte do seu presente. Ele é o meu Deus. E essa concepção, a ordem como ele coloca as coisas, antes de Deus ser qualquer outra coisa para nós, ele precisa ser o nosso Deus. Ele é refúgio, ele é consolo, ele é paz, ele é alegria, ele é força, tudo isso. Agora, antes de qualquer coisa, ele precisa ser o nosso Deus. Porque tem muitas pessoas que amam o Senhor como o seu médico, como o seu advogado, pelos benefícios que ele pode proporcionar. Mas o salmista, ele se antecipa aos benefícios e fala justamente desse relacionamento, colocando as coisas no seu devido lugar. Ele não diz que ele será como Jacó fez na sua jornada para Padã Arã. Se Deus fizesse aquilo que ele queria, então ele seria o seu Deus. Mas o salmista, antes de qualquer benefício, ele já está declarando pelo seu nível de relacionamento, ele é o meu Deus. E esta é a fé que nós devemos anunciar. Uma fé que, independente de qualquer coisa, então ele é o nosso Deus, como era a fé de Jó. Bem, os benefícios, eles podem vir e certamente virão, mas não é pelos benefícios, é por aquilo que ele é para mim.
Não é por aquilo, primeiro por aquilo que ele pode fazer por mim, mas por aquilo que ele é para mim. Então, o salmista declara: direi do Senhor, ele é o meu Deus. E depois vem os benefícios que são próprios daquele que constitui o Senhor como seu Deus. A primeira coisa, refúgio, né? Depois, ele acrescenta fortaleza. E são duas coisas muito interessantes, mas eu quero interromper um pouquinho aqui para você prosseguir, porque essas duas palavras, aquilo que Deus é, logo no princípio da sua introdução para o salmista, para mim define tudo. Para mim define tudo. Tudo que vem depois é em decorrência disso. É esse Senhor que é, esse Deus que é o seu refúgio, onde ele pode se esconder, onde ele pode habitar, onde ele pode estar. Mas, além de refúgio, aí vem outra coisa, que é a fortaleza. E tem uma coisa no que diz respeito à fortaleza aqui, porque eu estava observando aqui a palavra original no hebraico, quando ele está falando aqui de fortaleza, não está falando nesse aspecto aqui de força, está falando, ele está tomando, por exemplo, um local aonde você pode se abrigar das adversidades, que alguém pode até ver e saber que você está ali. O que ele não pode fazer é entrar sem que o dono da fortaleza permita. Então, isso é glorioso. Mas eu quero parar para lhe ouvir, porque senão a gente vai ficar só por aqui. Não, está ótimo, pastor. É muito bom aqui aprendermos uns com os outros, né? Mas é exatamente em decorrência disso que o senhor está colocando, os dois grandes pontos de estabelecimento do relacionamento do salmista com Deus, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, que vai agora levá-lo a listar os livramentos, os socorros, as ajudas, todo o suporte que Deus vai lhe dar, não é? Quando, a partir do verso 3, o salmista começa a relacionar aí tudo o que Deus vai dar de livramento. Ele fala de libertação de armadilhas, de laços, de doenças, de perigos físicos, flechas, ele fala de terror noturno, ou perigos que podem assolar durante a noite, ou aqueles que vêm durante o dia a olhos vistos, né? Perigos que trazem grande mortandade, queda de muita gente. No entanto, ele diz: Deus é o meu refúgio, o Altíssimo sendo a sua morada, nenhuma praga, nenhum mal lhe alcançará, feras selvagens, nada disso vai lhe alcançar. Ou seja, ele está falando de um Deus que traz livramento em muitas áreas e que é poderoso para livrar de todo tipo de perigo, inclusive aqueles que estão fora da minha consciência, né? Que eu não estou vendo, que eu não estou sabendo, e muitos que estariam completamente além da minha capacidade de defesa, mas ele diz: Deus é esse que me dá o livramento, em decorrência exatamente da sua grande força, ser onipotente, portanto, garante essa consciência do salmista que ele será liberto, que ele será protegido de todos esses males. E nós podemos também, obviamente, trazer essa segurança para a nossa vida, no momento em que também colocamos em Deus esta confiança, temos convicção, ou precisamos ter, que Deus é aquele que está pronto, é apto, poderoso para nos oferecer refúgio e proteção contra qualquer coisa. Isso traz realmente muita segurança para a alma daquele que expressa essa confiança em Deus, e esse refúgio. É maravilhoso poder confiar nesse Deus tão poderoso, não é, pastor? Verdade. Uma outra coisa que a gente observa dentro dessa visão poética do salmista, que ele consegue expressar verdades tão profundas utilizando coisas tão simples. E isso é glorioso, quer dizer, ele é profundo, ao mesmo tempo que ele é simples, porque ele utiliza uma linguagem que todos que estavam lhe ouvindo sabia, porque é uma linguagem de alguém
que convive, que está no interior, porque talvez para muitos hoje, por exemplo, quando se fala, ele utiliza a linguagem, ele te livrará do laço do passarinheiro, quer dizer, quem morou no interior, quem vivia na zona rural, quem vive consegue compreender perfeitamente o que ele está dizendo. São aquelas ciladas imperceptíveis aos olhos da ave, e que muitas vezes, quando ela acha que é um lugar seguro, porque geralmente o laço do passarinheiro era colocado onde? No ninho, diferente de outros tipos de armadilha, mas o laço do passarinheiro geralmente era colocado no ninho da ave. Muitas vezes, quando ela achava que era um lugar seguro, na realidade, ali já haviam preparado uma armadilha para segurá-la. E é o que acontece na vida cristã. Nós somos, muitas vezes, bombardeados, atacados, em lugares que você nem espera, não é? Em lugares que você nem espera. Mas o nosso Deus, ele é esse Deus que se antecipa, quer dizer, ele livra, ele está falando aqui, eu acho essa expressão muito, ele te livrará do laço. E há uma diferença do laço e no laço. Ele nem vai deixar você cair. De alguma forma, haverá livramento. E, ao mesmo tempo, ele também usa uma linguagem bíblica, quando ele utiliza essas pestes perniciosas. Grande parte dos comentaristas creem que ele estava fazendo uma alusão àquelas pragas que havia assaltado a nação quando ainda eles estavam no Egito. Quer dizer, veja a grandeza da expressão do salmista. Ele sai de uma coisa simples para uma coisa ampla, para falar da mesma coisa. Deus é poderoso para nos livrar de coisas pequenas, mas que podem ser mortais, como de coisas grandes, que todos percebem. Esse é o Deus que nós servimos e adoramos. E como muito bem o senhor já falou, e vai elencar aqui termos, circunstâncias que todos nós compreendemos, não é? Esse espanto noturno, seta que voa de dia, peste que ande na escuridão, que se a gente fosse explicar cada uma destas expressões aqui, a gente precisaria, acho que, de umas 3 ou 4 aulas para trazer uma luz maior. Mas, em síntese, o que o salmista está falando é da grandiosidade desse Deus, que se preocupa com aqueles que lhe servem e promove o livramento, porque um Deus tão grande que tem que, digamos, se preocupar com o universo, com coisas tão extraordinárias, mas, de repente, ele se volta com esse cuidado tão extraordinário para aqueles que fazem dele a sua habitação. E isso enche o nosso coração de alegria, porque isso mostra nós somos importantes para Deus. E é muito importante, o senhor citou coisas aí realmente muito interessantes, mas que o professor de jovens, né, nós estamos falando para classes que vão ter um público de uma faixa etária que não é tão avançada, então talvez alguém dessa faixa etária, nascido e criado numa cidade maior, não saiba bem o que é o laço do passarinheiro, não tenha, né? Ou tenha dificuldade com essa linguagem. É importante o professor pegar, talvez, uma Bíblia com uma versão mais atualizada. Por exemplo, vou ler aqui na Bíblia, a Bíblia Viva, na tradução de português de Portugal. Ele diz assim: Deus te livrará de todas as armadilhas, ele te livra das pestes malignas, cobre-te com as suas asas, estarás seguro, a sua verdade, as suas promessas que não falham, é para ti um escudo e uma armadura, não terás medo dos males que ferem inesperadamente durante a noite, nem da seta que voa em pleno dia, nem sequer das calamidades que espreitam, nem dos desastres que matam em pleno sol. Então, ele traduz assim numa linguagem, né, que é mais fácil do jovem entender, o professor talvez levando uma Bíblia aí numa linguagem como a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, possa trazer mais clareza para os jovens entenderem de que é que o salmista está falando. Mas, enfim, a soma dos livramentos realmente cobre diversas áreas e possibilidades de perigos na nossa vida, e o salmista diz, então, que Deus é aquele que livra. Agora, eu acho muito importante
a compreender o Salmo e o professor explicar que isso não significa que nós, por exemplo, ele diz que Deus nos livrará de pestes, de doenças. Isso não é uma promessa que nós nunca vamos adoecer em nenhuma hipótese. Isso quer dizer que nós não seremos alcançados por nenhuma peste que esteja fora do controle de Deus, fora dos propósitos de Deus, mas que Deus muitas vezes permite, né? Eu tive 2 vezes o Covid e eu não poderia invocar esse salmo e dizer assim, não, mas a palavra diz, o Senhor vai me livrar, então eu não posso adoecer. Isso, a confiança aqui é que nós nunca seremos alcançados por qualquer coisa que esteja fora do controle de Deus, mas Deus, em sua soberania, o Salmo trata dessa soberania também, né? Ele muitas vezes pode permitir que dificuldades, aflições, angústias, e até alguma doença e acidente aconteça na vida do cristão. Porém, nada disso estará fora do controle, do comando do Deus que é poderoso, onipotente. Quando nós olhamos a situação de Jó, por exemplo, ele foi afligido, mas não porque aquilo escapou do controle de Deus, quando Deus viu que Satanás já tinha feito. Não. Há uma promessa certa que Deus é poderoso para livrar de tudo. E aquilo que nos atingir é por permissão dele, com propósitos que muitas vezes nós não entendemos, mas mesmo assim podemos confiar que tudo está debaixo desse controle de Deus. É importante essa linguagem ficar clara e, ao mesmo tempo, o cenário do Salmo para que os alunos não saiam da classe dizendo suspenda as vitaminas lá em casa que eu não vou mais adoecer, porque não é disso que o salmista está falando, né, pastor? Verdade, pastor. Eu gostaria de acrescentar algo dentro dessa visão, porque o salmista não nos apresenta uma fé ingênua, como algumas pessoas muitas vezes professam. É uma fé ingênua, é uma fé infantil. Não é uma confiança fora da palavra, não é? Porque nós não somos intocáveis, inatingíveis. Esse grau nós iremos alcançar, mas não é agora. É possível, sim, que em algum momento sejamos alcançados por uma adversidade, por uma circunstância, e é possível até que alguém, sendo alcançado por uma situação como essa, ele parta para a eternidade ainda muito jovem. Por exemplo, eu lia recentemente, relia, o diário de David Brainerd. Eu creio que, se os nossos professores ainda não leram, seria importante ler, porque David Brainerd foi um homem que viveu apenas 29 anos, morreu de tuberculose. Fez um grande trabalho entre os indígenas norte-americanos, mas foi um homem que impactou a vida de muitas pessoas, inclusive daquele que iria ser o seu sogro, nada mais, nada menos do que Jones Eduardo. Wesley, quando fala sobre ele, crê que o diário, a vida de David Brainerd, foi uma das vidas que mais impactou a obra missionária no século XVIII. E ele morreu aos 29 anos de idade com tuberculose. Então, aí a gente pergunta, onde estaria, então, o cumprimento do Salmo 91? O problema é também que a gente precisa ver as coisas não apenas nessa dimensão terrena, limitada. Se for assim, como explicar que Tiago, o irmão de João, talvez um dos homens mais novos do cristianismo que partiu, né? E foi decapitado, morreu de uma forma trágica. Mas, sobretudo, o que a palavra de Deus nos garante é que nossa vida ela está debaixo do controle do Senhor. Se aprove a Deus, por alguma circunstância, nos levar antes ou depois, pode ter certeza que isso será de profundo impacto, de benefício para o Evangelho, porque o que essa segurança, o que esse relacionamento com Deus nos garante, e o próprio Jesus disse isso aos seus discípulos, quando disse, digo-vos isso para que em meu nome tenha, para que tenhas paz, né? No mundo que tereis aflições. Então, isso aqui não é um atestado de isenção de dor, de sofrimento, mas é
uma declaração de fé que, não obstante alguma coisa desagradável aos nossos olhos que vier a acontecer aqui, todavia o nosso futuro eterno está assegurado em Cristo Jesus. Né? Está assegurado em Cristo Jesus. É o que, inclusive, o pastor George Wood, que comenta o livro dos Salmos, inclusive muito lindo esse comentário dele. Ele desperta a atenção do cristão para uma visão mais adiante, não uma visão puramente terrena, aqui, momentânea, passageira. Nossa vida aqui, como disse o próprio Moisés no Salmo, nossa vida aqui, meu irmão, é um sopro. Alguns, pela sua robustez, chega a 80, 70, o que passa disso é enfado e canseira. Mas a história não termina aí, a história continua, né? Exatamente. Tudo bem, pastor Cleber, pode prosseguir. E é interessante porque o comentarista faz menção exatamente do comentário do pastor George Wood, que ele relaciona Romanos capítulo 8, né, com essa ideia do Salmo, onde lá o apóstolo Paulo diz que nada nos separará do amor de Cristo. Tribulação, isso. Angústia, nudez, perseguição, perigo, espada, mas ele diz, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Ou seja, não quer dizer que não passaremos por essas coisas, mas se passarmos por qualquer uma ou até por todas elas, nelas nós seremos vencedores por causa daquele que nos amou, que é este Deus em quem temos essa segurança, esse relacionamento, essa fortaleza. Então, é importante que o professor aqui fale para os seus alunos, né, que há uma segurança em Deus. Essa segurança não nos exime de passar por lutas, mas nos traz a tranquilidade que nenhuma luta chegará até nós sem passar primeiro por Deus e por sua permissão para a nossa vida, e, portanto, nós podemos descansar que nenhuma flecha passa pela fortaleza de Deus e nos alcança sem que ele possa detê-la. Aquelas que ele não detém é porque ele tem algum propósito nessa abençoada flecha. Às vezes a gente nem gosta da flecha e, se fosse possível, a gente até pedia que a flecha não viesse. Mas o fato é que nós estamos vivendo em um mundo onde muitas vezes perigos vão se levantar, mas nós podemos confiar nessa segurança que Deus nos traz. E na terceira parte aí do Salmo, agora o salmista já faz uma declaração de quem realmente se apega a Deus. É Deus agora falando, porque ele se apegou a mim, eu vou livrá-lo, porque ele conheceu meu nome, eu o protegerei. Ou seja, há uma recompensa, um resultado dessa confiança que nós colocamos em Deus, e com isso nós entendemos que essa confiança em Deus, ela também vai resultar em algumas questões importantes. Veja que o salmista diz que Deus diz que ele lhe invocará, né? Há uma menção à oração, a buscar a Deus, a se socorrer de Deus. Ele diz que estará com ele na angústia, ele vai se apegar a ele com amor. Vamos lembrar que o Senhor Jesus falou claramente que o amor que nós temos a Deus é demonstrado na obediência aos seus mandamentos. Então, se apegar com amor aqui a Deus não é apenas dizer eu amo Jesus, sou apaixonado por ele, não posso viver sem Jesus, sem uma vida de obediência, porque Jesus disse que, na realidade, a prática dos mandamentos, a obediência é que demonstra o verdadeiro amor. E com esse relacionamento amoroso, obediente e de oração, nós vemos que Deus responde dando livramento, longevidade, estando presente na angústia. São aqui promessas maravilhosas de Deus para quem tem esse relacionamento com ele
E, com certeza, quando nós lemos um salmo como esse, precisamos pensar, aliás, em qualquer parte da Bíblia, com que propósito isso foi escrito. E eu penso que o Salmo 91 foi escrito exatamente para dizer: se apegue a Deus, clame a Ele, tenha Ele como seu refúgio, porque é a única maneira de você se livrar dessas coisas todas, e que isso realmente, então, seja para os nossos alunos e ouvintes, né? Precisamos fazer como o salmista está sugerindo aqui. Isso é uma verdade. Essa semana, nós estamos aqui no nosso devocional em família, relendo Apocalipse. E relendo Apocalipse, eu estava lendo naturalmente a carta, né, escrita ao pastor da igreja de Éfeso. A gente observa que o grande problema daquele homem, que tinha uma vida irrepreensível, obras extraordinárias, mas se tornou repreensível, e Deus diz por quê. Qual era o grande problema daquele homem? Ele havia deixado o seu primeiro amor. Perceba que ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de fazer o que ele deveria fazer, mas ali somos levados a entender que o problema ali foi que o relacionamento acabou enfraquecendo, diminuindo. E se você está fazendo para Deus e o seu relacionamento com Deus, ele está diminuindo, o que você está fazendo, você não vai conseguir fazer por muito tempo. Porque a força para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, ela vem primordialmente do nosso nível de relacionamento com Ele. Deus está muito mais interessado no meu relacionamento com Ele do que no meu trabalho para Ele. Porque Deus não está procurando funcionários, Deus está procurando adoradores. Quem adora, faz, mas nem sempre quem faz, adora. Quem adora, faz e vai continuar fazendo. Mas quem está fazendo sem adorar, não continuará fazendo isso por muito tempo. Então, essa parte do Salmo aqui, que fala apegados ao Senhor, apegados com o Senhor, que é o versículo 14, do 14 ao 16, ele é um alerta para nós. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você percebe aí que existem duas coisas interessantes, né? Ele encarecidamente me amou, também eu o livrarei, porque conheceu o meu nome. Olha, há uma diferença muito grande entre você conhecer a Bíblia, que já é algo interessante, e conhecer o Senhor. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não conhecem a Deus. Porque a Bíblia revela quem Deus é, mas é através da oração que você conhece quem é o Senhor. O seu nível de relacionamento com Deus se dará através da oração. E você precisa da palavra, porque a palavra vai lhe mostrar o caminho, o método, a maneira de como você se relacionar com Deus. Então, são duas coisas imprescindíveis, como disse o escritor, você vai me lembrar o nome dele agora, dessas duas asas, né? A asa da oração e a asa da palavra. São essas duas asas que faz o pássaro voar. Então, é esse nível de relacionamento nessa vida tão agitada que a gente vive, de tantas atividades, que muitas vezes está nos tirando do altar, está nos tirando daquele momento a sós com Ele, do falar, do ouvir a sua voz, porque tem pessoas que faz muito tempo que já não ouvem a voz do Senhor. Por quê? Porque não para ouvir. Né? Não para ouvir. Deus não vai falar comigo nem com você nessa correria, nesse barulho, nessa correria desesperada, porque quando você tem algo sério para conversar com seu filho, com sua esposa, pelo menos aqui em casa nós adotamos o seguinte princípio: quando eu tenho algo muito sério para conversar com ela, a gente fecha a porta do quarto e vamos conversar aqui nós dois. Quando eu quero conversar algo com mais profundidade com o filho meu, então faço da mesma forma. A gente não desliga os telefones, fecha a porta e nesse momento eu não quero que vocês tenham, porque nós estaremos aqui num assunto muito íntimo. Eu vejo que isso é uma coisa que está faltando nos dias atuais.
Existem pessoas que na sua casa tem lugar para tudo, tem o lugar da geladeira, tem o lugar do fogão, tem o lugar da mesa, mas tem o lugar da oração, tem o lugar, tem o altar ali, onde você sabe que aquele local, não é que Deus precise de um lugar específico, mas isso nos ajuda na construção de uma disciplina. Esse é o meu lugar de falar com o Senhor. É aqui. Isso não é uma prática atual. Todos nós sabemos do testemunho de Wesley, de John Wesley, e depois de Billy Graham. Billy Graham dobra seus joelhos justamente naquele mesmo lugar que John Wesley costumava orar. Isso é uma coisa muito interessante. A família precisa ver. Se você é um líder, se você é um pai, se você é um jovem, é importante. A gente não faz para as pessoas verem, mas é importante que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo, não é? Porque o exemplo motiva, né? Não, papai está orando, esse é o horário do meu pai, entrou, fechou a porta, está orando, está na biblioteca, está no quarto, não, mamãe está orando, ali nesse horário, não adianta o telefone tocar, porque ele não vai atender se chegar alguém. Então, eu acho que esse ativismo desesperado que estamos nele envolvido, tem roubado esse tempo de intimidade com Deus. Então, quando você ouve alguém dizer, Deus falou comigo, muitas vezes, ao invés de surgir uma expressão de alegria, surge de dúvida. Deus falou? Como Deus falou? Agora, pergunto, será que Deus não fala mais? Será que Deus não visita mais? Será que Deus não orienta mais ninguém? Não, é claro que nós temos a nossa fonte inerrante, que é a palavra, mas todos nós também precisamos de uma experiência. Deus é esse Deus pessoal, que se revela para nós, que fala conosco, que nos orienta, que nos visita, seja através de sonhos, seja através de uma palavra profética, de uma revelação. Afinal de contas, nós cremos ou não cremos na evidência dos dons espirituais? Então, defendo, incentivo que nós precisamos voltar o tempo de nos apegarmos a Deus, porque nele está tudo isso que o salmista tem falado, esse tempo de relacionamento profundo, porque nenhum segredo de Deus será revelado a pessoas que vivem em um relacionamento superficial com o Senhor. Você não revela segredos a pessoas com quem você não tem profundidade. Como você espera que Deus assim o faça? É verdade. E o salmista deixa claro aqui, Deus falando, né? Porque ele tanto me amou, eu o livrarei, estarei com ele, e realmente é resultado deste relacionamento. Agora, uma questão importante, já caminhando para a finalização dessa nossa lição, é que nós estamos falando de um salmo. O salmista está falando do Deus Pai em quem ele confiava. Porém, nós somos cristãos, e aí precisamos entender que tudo o que o salmista fala sobre Deus Pai aqui, nós precisamos trazer para o nosso relacionamento também com o Senhor Jesus, né? O Pai é apresentado aqui como o Deus onipotente, certo? Mas o Senhor Jesus também é aquele que disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Quando nós chegamos ao Apocalipse, e é uma leitura muito interessante, aí Jesus é apresentado como o Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir, como o Deus que é onipotente, né? E essa revelação de Cristo com os atributos do Pai é muito importante. Nós não olhamos o Salmo apenas como um relacionamento do salmista com o seu Deus, mas precisamos lembrar do relacionamento com o nosso Deus, que acontece exatamente por meio de Cristo. Se alguém não está em Cristo, não pode ter esse relacionamento com Deus. Se alguém não está em Cristo, ele não está abrigado debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, porque, na verdade, isso só ocorre hoje, na nova aliança, mediante a fé em Cristo, né? E a obediência ao ensino de Cristo. Nós precisamos lembrar que Cristo, então, é aquele que prometeu estar conosco, prometeu a cada dia nos ajudar, nos abençoar, e tudo que Deus promete aqui, nós vamos encontrar em Cristo. Cristo é o nosso refúgio, é a nossa proteção contra o mal. Nós vamos lembrar do que João disse na sua primeira epístola, né, que o
Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus venceu o pecado, a morte, o diabo, trouxe libertação, essa salvação que o salmista diz que Deus vai lhe dar ou lhe revelar, nós só podemos ter em Cristo, que é a vitória final sobre o pecado e a morte. Então, é importante que o professor, sempre que analisar um texto do Antigo Testamento, olhar como isso encaminha-se ou aponta para o Novo Testamento. Jesus é o nosso Altíssimo, e é o nosso onipotente Deus, em quem nós cremos, e só temos vida eterna pela fé nele. Por isso, precisamos manter esta fé em Jesus e comunhão com ele, pelo cumprimento do seu ensino, né? Para que nós possamos desfrutar do que o salmista também diz que Deus lhe dá. É muito importante não ficar apenas no Antigo Testamento, mas caminhar em direção ao Novo, porque nós somos crentes em Jesus, né? Não somos judeus, então temos que fazer essa atualização aí, não é, pastor? Perfeitamente, pastor. E até porque sabemos que nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo, né? É esse conselheiro, é esse advogado, esse elo, e realmente essa transferência ela precisa ser feita, visto que estamos no Novo Testamento. E ela é gloriosa. Estava meditando aqui como é bom e necessário para todos nós que estamos fazendo a obra do Senhor, buscarmos de Deus essa questão, intensificarmos essa questão do tempo com o Senhor. Eu estava lendo a biografia do pastor Po Yang-Shu, que foi, hoje não é mais, porque já o tempo passou, pastor da maior igreja da Coreia, e alguém perguntou a ele como é que ele conseguia administrar uma igreja com tantos pastores. Teve um amigo meu agora que foi à Coreia, só de pastores, ele disse que naquela igreja são 55 mil pastores, só pastores. Agora, como administrar uma igreja tão expressiva como essa, com tantos ministérios? Ele disse, eu utilizo apenas 30% do meu tempo para administrar a igreja. 70% do meu tempo eu gasto com o Senhor. Então, nós temos trabalhado muito, porque estamos fazendo coisas que é da competência dele, e deixando de fazer coisas que deveríamos fazer. Então, eu quero, já concluindo a minha participação, aproveitando este salmo que fala de livramento, de confiança, de relacionamento, para incentivar. Não podemos permitir, apesar de todos os avanços tecnológicos que temos, pelos quais temos sido beneficiados, hoje é tanta coisa, você acessa, conhecimento está na palma da mão, não é? Mas tem uma coisa que é insubstituível, é o tempo com o Senhor. Para isso não tem tecnologia, não tem nada. Tempo com o Senhor. E isso ninguém pode fazer por mim. Isso ninguém pode fazer por você. Como ninguém pode se alimentar por você, como ninguém pode beber água por você. Então, o relacionamento com Deus é pessoal, intransferível. E disso dependerá a nossa sobrevivência. Primeiro como crentes, depois como professores ou como pastores, porque senão entraremos na relação daqueles que têm nome que vive, mas está morto. E nós não queremos isso, né? Em nome de Jesus. Então, pastor Kleber, já trazendo aqui, aproveitando as nossas considerações finais, espero que de alguma forma tenha contribuído com a aula que vai ser ministrada, acho que dia 28 de maio, né? Habitando no esconderijo do Altíssimo, e possamos todos nós corrermos para lá e nos abrigarmos, porque lá tem segurança, lá tem conforto, lá tem respostas que nós precisarmos, ali está a dispensa celestial. Um grande abraço, muito obrigado, pastor Kleber, obrigado você, professor, que nos assistiu,
e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. Que Deus nos ajude a colocar tudo isso em prática, né? Existe uma certa superstição em algumas pessoas de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, e às vezes fica um salmo bem amarelinho, mas não tem a prática do salmo. Esse salmo não é um amuleto, não é para nós deixarmos ele com a Bíblia aberta ou colocar num quadro, isso não resolve. O que resolve é trazer para a vida, ter tempo com o Deus que é refúgio, colocar nele a nossa confiança, mesmo nos dias mais difíceis e complicados, porque eles virão, e desenvolver esse relacionamento de fé, de obediência em Cristo, que é o que nos garante habitar nesse lugar tão maravilhoso, o quartel-general do Deus onipotente e poderoso. Pense num lugar que é seguro e inacessível para qualquer inimigo, e nós desfrutamos desse cuidado de Deus e podemos descansar nele. Então, não faça do Salmo 91 um amuleto, mas uma prática para a sua vida. E Deus abençoe a todos. Pastor Abdengo, obrigado pela companhia, por estarmos juntos aqui. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor.